Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Mente Sã Podcast. Eu sou a Carol Paiva e hoje nós estamos recebendo novamente ela, que foi muito pedida para retornar aqui no canal, Daiana Tavares, que é juíza da comarca de Alto Santo, aqui no Ceará, e vai falar um pouquinho da experiência dela, né? Como foi esse processo, a questão da maternidade e como está sendo essa nova fase, assumindo esse cargo tão importante, né, Daiana? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Acho que passaram aí uns 2 anos quase, né? E agora eu posso poder, assim, vou poder falar um pouco mais dessa nova versão, né? Essa nova experiência como juíza. Estou há cerca de quase 2 meses em exercício na comarca de Alto Santo. E vai ser um prazer retornar e falar um pouco. E também falar da trajetória, um pouco dos estudos, esse equilíbrio entre maternidade e trabalho, que é bem difícil para a maioria das mulheres e é algo que me pedem muito nas redes sociais para falar sobre o assunto. E acredito que aqui seja uma grande oportunidade de levar essas informações e assim também as mulheres se sentirem mais capazes dos seus propósitos, do que estão fazendo, ainda que sejam mães. Então, acho que é por aí. A gente vai ser bem produtivo aqui hoje. Ótimo. Sim, então vamos começar, né? Tu quer dar uma resumida como foi essa trajetória, né, de estudos até chegar nesse cargo tão sonhado? Pronto. Até essa semana, no meu Instagram, acho que até mencionou, né? Depois fica aí gravado para quem quiser também seguir. @Daiana.tavaresbarros. E essa semana mesmo eu estava falando que na oitava série surgiu essa pergunta, esse questionamento para mim. Acredito que tenha sido de algum professor, não me recordo bem, mas perguntando o que eu queria ser. E eu já tinha essa ideia de que queria ser juíza. Eu respondi assim imediatamente, juíza. E aí falaram, mas para ser juíza tem que fazer direito, assim como fosse, né, algo mais difícil ali para conseguir até chegar nesse cargo. E eu, como não tinha ideia nenhuma do que precisava acontecer, eu disse, eu faço, né? Então, assim, eu sempre fui muito objetiva no que eu queria. Eu quero isso e, independente do que seja preciso, eu vou fazer. E aí começou esse sonho, né? Então, estudava no colégio de bairro e, durante a minha vida toda, assim, não tive tantas oportunidades. Então, aproveitei bem a oportunidade que eu tive no colégio, que me acolheu muito. Recentemente estive até lá, falando para os alunos, e foi muito bom voltar à escola que me acolheu, porque é uma escola que é de bairro, mas assim que foi uma família para mim, que me deu a oportunidade de estudar. Caso contrário, eventualmente teria estudado em escolas públicas, né? E a gente não sabe, porque sabe que é bem difícil a situação hoje das escolas públicas como um todo. Mas tive essa oportunidade, que é uma escola particular, professores muito competentes que ensinavam em outros colégios grandes aqui de Fortaleza. Eu sempre fui muito insistente com eles, pedia material, pedia apostilas, pedia tudo para me ajudarem nesse propósito de passar no vestibular. E terminei o terceiro ano lá, então pedia para corrigir minhas redações, ia à tarde, ia atrás dos professores, então sempre me dediquei muito e sabia que eu tinha que estudar muito mais do que os outros. Assim, eu sempre me comparava, sempre tive isso, até eu não recomendo, porque eu melhorei quanto a isso, era algo que me travava um pouco durante os estudos, porque eu me comparava muito. Tal pessoa estuda no colégio muito bom, então vai passar primeiro do que eu. E aí não é bem assim, né? Então, assim, faz muita diferença o que você quer. Acho que naquele outro que a gente falou sobre o livro O Poder do Subconsciente, eu não conheci o livro ainda naquela época, eu conheci no terceiro ano, no vestibular. E a partir dali eu não larguei mais, porque eu comecei a entender que não era uma questão de local, né, exatamente, era da pessoa. Então, assim, eu queria muito aquilo, então eu comecei a passar por cima das dificuldades. Então, muitas vezes faltava muito, né? Eu não tinha dinheiro para comprar livros, não tinha dinheiro para ter acesso a muitas outras informações que na época nem tinha tanto assim, mas o que eu tinha, o que eu podia fazer, eu fazia para fazer acontecer. Então, tive muito apoio dos professores, um professor que me ajudou muito, inclusive esteve na minha posse, que é o professor Luiz Santos, a coordenadora da escola, que é a Karine. Então, assim, pessoas que me apoiaram de verdade, estiveram comigo nesse momento da posse, que foi agora em janeiro. E é gratificante poder dar esse retorno para eles, porque é a forma que a gente tem de agradecer.
é mostrar que, olha, eu cheguei aqui, né, e vocês fizeram parte da minha trajetória. Então, a gente precisa ser grato. Isso é uma das coisas que a gente precisa colocar em prática. E quando no primeiro momento, eu não tinha passado no vestibular, passei para a História, e gosto bastante, mas eu não me sentia como se aquele fosse o meu lugar. Então, eu voltei e disse, não, vou voltar a estudar. E como o colégio que eu estudava não tinha cursinho, eu consegui uma bolsa no outro colégio, de Fortaleza, e consegui fazer o cursinho, né? E assim foi muito bom, porque eu já tinha uma base boa, e esse ano no cursinho foi mais para poder dar uma direcionada para o vestibular e conseguir passar. Então, deu certo, passei na UFC. E ali, para mim, eu falo sempre, quando me perguntam, que foi a grande virada de chave, porque passar no vestibular, para mim, eu considero que foi até mais importante, até mesmo, do que o próprio concurso de juiz. Porque o concurso de juiz ele era uma gratificação pessoal, assim, uma realização muito, muito grande, mas que eu precisava, antes disso, ter uma profissão. Então, entrar na faculdade de Direito, que eu não tinha condição de pagar uma faculdade particular, na universidade pública, onde a maioria que entra é de classe social alta. Então, eu sabia que eu estava vencendo muitas barreiras ali. E, independente do concurso, se eu fosse passar ou não, eu teria minha profissão. Poderia advogar, poderia escolher concursos, enfim. Mas, no fim das contas, eu queria ser juíza, né? Então, assim, mas a barreira, vencer essa barreira do vestibular, para mim, foi muito mais simbólica. Porque ou era isso, ou era trabalhar, terminar o ensino médio e trabalhar, enfim, sem uma especialização, sem uma profissão, como eu queria, né, ser formada. E, para mim, na época, era o que muitos falavam, né? Termine os estudos para você trabalhar, né? A gente precisa de dinheiro. Então, essa pressão é muito grande. E aí, você não passar, para mim, era como se tivesse meus sonhos assim se esvaindo. E ali foi um dos momentos mais difíceis para mim, quando eu não passei de primeira. Quando não passei no vestibular. Porque ali o mundo desabou. Porque eu não tinha conseguido, por muito pouco, mesmo um vestibular tão difícil, como é o de Direito da Federal, mas, nesse momento, aí eu fui recuperando as forças e tudo, e aí fui atrás de cursinhos e consegui esse. E lembro que, não, vamos tentar mais uma vez, mesmo sabendo toda a dificuldade que era para esse tentar mais uma vez. Não era fácil, porque envolve muita gente, né? Envolve família, envolve você estar sem dinheiro para trabalhar. E aí, como eu precisava me sustentar para conseguir estudar, eu comecei a dar aula particular. Então, dava aula particular todos os dias. Eu estudava de manhã no cursinho e, à tarde, eu ia dar aula para poder custear livros, xerox, passagem de ônibus, principalmente, alimentação. Então, assim, nunca foi fácil. Então, hoje as pessoas veem, você chegou no cargo de juíza. Mas, para chegar até aí, foi muita luta, né? Eu sempre falo, as pessoas não sabem o que acontece por trás disso. Então, foi muita luta, muita renúncia, muito choro, porque a gente acha que não é para a gente aquilo, fica se sentindo incapaz o tempo inteiro. Então, todos nós passamos por esses sentimentos. Por isso que eu sempre falo, quando me perguntam, você não é um privilegiado por achar que você é incapaz, não. Todo mundo passa por isso. Acho que a gente precisa trabalhar o nosso psicológico, nossa mente, o equilíbrio, para entender que todos nós temos nossos desafios. Na faculdade foi a mesma coisa. Quando eu assumi, ou quando eu entrei na faculdade, você vê uma discrepância social muito grande. Pessoas que vêm de família, geralmente classe média alta, que entram na UFC. E eu era uma das poucas que vinha de classe baixa, né? Então, assim, eu vi logo aquele abalo, né? Mas, assim, para mim isso também não interferia. Eu sabia que eu já tinha conseguido muito chegando ali. Então, não me abalava por conta financeira ali, não. E aí, desde que eu cheguei, eu procurava estágio, falava com professores, mas todos diziam, só estágio a partir do 3º, 4º semestre. Mas eu precisava urgente, porque de todas as mesmas condições que eu vinha passando antes. Mas estágios remunerados, né? E eu precisava que fosse remunerado. Então, assim, eu corria muito atrás para conseguir logo, enfim. E aí, eu continuava dando aula particular, enquanto não tinha o estágio. Mas, quando chegou no 3º semestre, já consegui meu primeiro estágio, que era necessário para eu custear exatamente isso, né? Não tinha condições de comprar livros, né? Os livros eram muito caros, então estava com os livros da biblioteca, tirava xerox e pedia emprestado. Então eu nunca me senti humilhada por precisar, nunca. Eu sei que a gente precisa fazer o nosso caminho, que eu queria chegar a determinado ponto
e precisava fazer minha base, né? A faculdade, para mim, eu sempre falo hoje, inclusive quando eu dava mentoria antes de assumir a magistratura, que é vedado, não pode, eu sempre falava, quando a gente quer muito algo, a gente faz esse acontecer. Então, assim, eu nunca me senti vitimizada por não ter livros, nunca tive, né, nos estudos, por não ter oportunidade, eu agarrei as que eu tinha. Então, eu vejo muita gente hoje com toda uma oportunidade, com tudo praticamente nas mãos, com dinheiro, com livros, enfim, com toda a estrutura e não valorizam. Então, assim, se você valorizar o pouco que você tem, esse pouco se transforma. E eu acho que foi isso que eu busquei fazer nesses meus estudos. Tanto que foi uma escadinha, assim, né? Saí ali no colégio, fui evoluindo, passei no vestibular. Durante a faculdade, no próprio terceiro semestre, eu ganhei meu primeiro prêmio de publicação, participei de um concurso de artigos jurídicos e fiquei em primeiro lugar, então, já no terceiro semestre da faculdade. E aí eu fui, através desse artigo, um professor da faculdade viu, muito bom ele, me deu a oportunidade de estudar, de trabalhar, na verdade, no Tribunal de Justiça, e ali eu comecei, né? Então, eu entrei lá no quarto semestre, no tribunal. Era um estágio. Nessa época, né? Remunerado. Isso. Mas, através dessa publicação desse artigo, você já é vista, né? Então, assim, eu gostava muito da parte acadêmica, sempre gostei, mas sabia que eu precisava estudar para concurso, que era o que eu queria, por questões, além de tudo, financeiras, né? Então, eu queria ser juíza, mas eu sabia a dificuldade que era para ser diante das circunstâncias de precisar de trabalho, de ter remuneração, não depender de ninguém, assim, não tinha quem me ajudasse para custear meus estudos, então sempre foi muito difícil. Muitas vezes, até rememorando assim como era durante a faculdade, muitas vezes por conta da falta de dinheiro dos estágios, quando eu não estava estagiando ainda, e comecei a estagiar em uns 3 lugares diferentes, tinha dias que eu não conseguia nem almoçar. Então, assim, para poder pagar umas xerox de um livro mais caro e as passagens que eu pegava, assim, uns 8 ônibus por dia, né? Como eu morava num bairro periférico, então eu saía às 6 horas da manhã e voltava 11 horas da noite para casa. E passava o dia na faculdade, ia para o estágio, voltava para a faculdade, e às vezes não tinha no começo ali condições nem de custear o próprio almoço, né? Então, é para ver o quanto é difícil, quando a gente, mesmo passando por essas situações, a gente pode chegar lá também, assim como todo mundo está trilhando seu caminho. Interessante que tu falou que tem gente que tem tudo ali, né, ao seu dispor e realmente não valoriza, né? Demais. Eu vejo muito isso e me entristece. Eu sempre tento lembrar, porque eu tive muito pouco, né? Então, assim, esse pouco que eu tive, eu não deixava passar pelas minhas mãos. E eu vejo gente com muito e não sabe o valor disso, né? Então, eu sempre soube reconhecer o que eu tinha e quis lutar por mais. Sempre tive muito isso, desde pequena, sempre. Eu lembro que, desde a 4ª série, né, eu já tinha uma disciplina muito grande de chegar em casa, almoçar, minha mãe sempre fala, e já ia estudar. Aquela pouca coisa ali daquela época, 4ª série, né, mas era uma forma de eu ter uma rotina. Então, sem saber ainda do futuro e tal, mas eu já tinha uma disciplina de estudar. Só uma perguntinha. Essa disciplina, assim, você nasceu com ela ou seus pais lhe guiaram para ter? Foi comigo. Assim, eu nunca tive ninguém me impondo disciplina para estudar, nunca. Meus irmãos já eram diferentes, sempre a gente era falando, forçando, vai estudar comigo, nunca. Então, sempre fui muito disciplinada, desde sempre, desde que eu me conheço mesmo assim. Nunca minha mãe, meus pais, nunca me pediram para estudar, ao contrário, me mandava parar de estudar, que eu estudava muito. Então, assim, nunca tive essa cobrança, porque eu nunca precisei. Eu que me cobrava muito. Então, eu sempre tentei trabalhar mais isso comigo, porque eu sempre fui a que me cobrei mais. Então, durante os estudos, eu ficava até à noite, bem tarde, na época do vestibular mesmo, dormia em cima dos livros, de tão cansada. Buscava materiais com todo mundo que tinha, com os professores, pediam para ele trazer material para eu estudar, porque eu sempre ficava na minha cabeça assim, se a pessoa estuda no colégio tal, ela estuda X. Eu, estudando dessa forma aqui, eu tenho que estudar 3X. Então, eu sempre estava estudando, tentando estudar mais do que todo mundo. Então, eu sempre tive isso muito forte, assim, de ter essa disciplina, eu tinha que estabelecer metas para conseguir superar essas dificuldades que eu tinha. O professor, na época do colégio, ele assim, foi um pai para a gente, porque ele assim, ajudou muito, que ele tirava os domingos dele para ensinar a gente matemática, porque a gente tinha uma dificuldade, né? Eu sempre tive mais dificuldade na parte de exatas.
Sempre fui muito boa na humanas, né? Que eram as específicas, história, português, redação, mas nas exatas eu sofria mais. Então, ele sempre ajudou, tentando mostrar, facilitar aquele aprendizado, me ajudou muito, muito mesmo. E aí, na faculdade, foi isso, né? Então, fui crescendo dentro da faculdade, eu mal tinha tempo para nada na faculdade, porque o meu foco realmente era estudar e trabalhar. Então, assim, é até algo que eu lembro da faculdade, que eu não saía para lugar nenhum na faculdade. Geralmente, que chega sexta-feira, né, o pessoal vai vamos para um barzinho, curtir e tal. Eu nunca fui, nunca ia, porque eu já saía muito tarde da faculdade e ia para casa para estudar. Meus finais de semana, eu aproveitava o final de semana inteiro para estudar, porque eu vejo que a faculdade é o melhor local para você aproveitar para ter base. Eu falava muito isso para os alunos. Depois que você encerra a faculdade e você quer concursos, você vai revisar. Você vai ali direcionar seus estudos para o que você quer, aprofundar os temas, mas fazer base após a faculdade eu vejo hoje como um grande erro da maioria dos alunos, né, que vão levando a faculdade do jeito que dá para depois querer compensar. Quando na faculdade você tem todo aquele tempo para ver doutrinas mais pesadas, ler mais livros, é algo que a gente não tem muito tempo depois. Então, a faculdade, eu soube aproveitar muito bem esse tempo para ler muito, estudar muito, formar uma base muito boa, que foi o que me ajudou depois. Vejo que isso foi assim fundamental até, porque depois veio a maternidade, veio filhos, e eu não tinha muito tempo para estudar, trabalho e tudo. E, se não fosse a base que eu fui formando nesses anos, eu teria sofrido bastante para conseguir dar conta de estudar para concurso sendo mãe, que até a gente vai falar aí um pouquinho sobre isso. E é isso. Aí terminou a faculdade. A faculdade foi sempre bem puxada, porque eu fazia casa de cultura, aí estagiava em 2 lugares. E depois do tribunal, fui para o Ministério Público Federal, que foi onde eu terminei lá, e fiz defensoria também. Então, assim, eu conheci os diversos cargos. Então, cada cargo desse que eu passava como estagiário, eu percebia como a minha vocação era na magistratura, como eu me identificava quando eu trabalhei primeiramente lá como no tribunal. Então, assim, eu me via como juíza. Tinha que ser, né? Então, assim, eu ficava pensando nisso sempre. Mas sabia de quanto era difícil um concurso para a magistratura. Mas ia falar, né? Não, eu ia te perguntar a questão da base, principalmente na faculdade de Direito, né? Que você tem que ler muito, 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 muito. E se você não faz essa base ali na faculdade, aí sofre um pouquinho depois para estudar para concurso, né? O estudo para concurso é um processo. As pessoas não entendem. O que acontece? Quando termina a faculdade, quer estudar tudo em pouco tempo e passar. Quer ter um resultado de algo que você não trilhou. Então, assim, é meio que não bate, né? Não bate a conta. Então, para você chegar nesse momento pós-faculdade e conseguir estar bem preparado para um concurso público, que ainda demora ali uns 2... Primeiro que para magistratura você tem que ter 3 anos de formado, né? Assim, prática jurídica, na verdade. Você tem que ter 3 anos de prática jurídica. Então, não é assim que se forma, que você vai passar no concurso para magistratura, Ministério Público, enfim. Então, você já sabe que precisa trilhar um caminho longo, longo. E aí, esse imediatismo atrapalha muito, faz com que você demore, ao invés de 2, 3 anos ali para conseguir passar, demore 6, 7, 8, 10, ou então até mesmo nunca consiga. Então, assim, a faculdade é o momento de você plantar, ler muito, construir muito, ter muita base, para que depois que encerre esse momento, você consiga direcionar o estudo para um edital. Certo? Então, assim, o estudo para um edital é você pegar aqueles pontos que estão ali de cada disciplina, que são muitas, então são muitas matérias para ser estudada, e você conseguir organizar o seu tempo, porque geralmente você trabalha, não é todo mundo que só estuda depois que termina a faculdade, e você vai ter que conciliar o trabalho com o estudo para concurso, um estudo que é pesado, é cansativo, esgota, você se sente assim, vai fazer prova e reprova. Também é necessário entender que no caminho para a aprovação você vai reprovar muito. Então, é um processo que você tem que entender que, se você quer chegar lá, você vai passar por toda essa dificuldade, não é da noite para o dia que você vai ser aprovado. E essa paciência nem todo mundo tem. Então, querem resultados imediatos. E aí vem a primeira, segunda reprovação, já acha que não vai dar certo, que não é capaz, e desiste, né? Eu mesma teve momentos na trajetória para concurso que eu desisti de estudar. Eu disse, não, vou advogar, vou ver como é que é e tudo, se é para mim mesmo,
porque eu acho que até para ter a experiência de dizer não é isso, né? Então, quando eu advoguei, eu realmente foi como eu lembrei quando eu estava estudando para o vestibular que eu assumi, que eu fui para o cargo ali, né, estudar na UES, na verdade, para história. E eu me sentia lá o curso excelente, né? Muitas pessoas vocacionadas, mas eu não era vocacionada para estar ali, né? Adoro história, mas não era o meu lugar. E quando eu desisti de estudar para concurso, foi exatamente esse baque que eu tive de novo. E eu me conhecia, eu sabia que não era ali o meu lugar. Então, eu olhava e dizia assim, não, aqui não é o meu lugar. Eu acho muito legal quem advoga, admiro, gosto, mas não era o meu perfil. Eu acho que a gente tem que se encontrar. Assim, você está realizado, você sabe quando você está realizado no lugar que você escolheu. E eu não me senti assim. Então, eu voltei, pensei, disse assim, eu não vou voltar a estudar e só vou parar quando eu conseguir. Porque, pelo menos, eu vou ter aquela ideia de... Eu tentei, deu o melhor possível, insisti, né? Então, eu precisava ter aquilo de que eu tinha dado o meu máximo. Porque na minha vida tudo foi assim, eu tinha que dar muito de mim para conseguir. Eu nunca tive a sorte que dizem, né? Ah, fez e passou. Isso aí é conversa de família, né? Que diz, passou 6 meses, estudou 6 meses e foi aprovado para juiz. Não existe. Então, esse mito de que estudou pouco e passou é mito, como eu disse, né? Então, não existe esse que estudou pouco para juiz. Lógico, tem pessoas que têm uma habilidade de memorização muito maior, mas mesmo assim estudaram muito. Né, fizeram uma base boa, estudaram bem na faculdade, conseguiram memorizar em menos tempo que você, ok, tem pessoas assim, e que sabem fazer provas. Eu tinha muita dificuldade com provas objetivas, então eu tive que aprender a fazer prova objetiva. Tem gente que tem facilidade de ler uma questão, marcar rapidamente, conseguir, mas é uma minoria. A maioria das pessoas são esforçadas. Os gênios são poucos. Então, assim, eu sempre brincava assim, não... eu sou esforçada, né? Então, assim, você vê que na fila lá dos aprovados, gênios deve ter 1 ou 2. O resto é todo mundo, são pessoas que se esforçam, né? Que estão ali estudando dia, noite, assim, trabalhando e chegando em casa muito cansado, estudando. Eu sempre também falava, quando tinha a mentoria, que os alunos diziam, estou muito cansado, não consigo estudar até tal hora. E aí eu lembrava de como acontecia comigo, né? Eu nunca tinha um tempo certo para estudar. Então, eu tinha que estudar a hora que dava, principalmente depois de ser mãe. Já vamos aproveitar, né, Dayana, e já entrar, porque todo mundo pergunta, como essa questão, como foi, na verdade, essa tua trajetória de concurso, sendo mãe... Trabalhava também ao mesmo tempo? Eu trabalhava advogando, autônoma, para poder não estar no escritório, para conseguir conciliar melhor com os estudos. Eu e meu esposo, a gente morou, assim que eu me formei, a gente se casou em 2012, como ele tinha passado na AGU, a gente morou 3 anos em Macapá. E nesses 3 anos eu ficava advogando também lá, e aqui, com processos daqui. E a nossa vontade era voltar para Fortaleza, né, para o Ceará, a todo custo. E aí a gente voltou, eu continuei estudando, no caso eu tinha acabado de me formar, fiquei estudando, e ele também voltou a estudar para a gente conseguir ver as formas de voltar para o Ceará. Em 2015 eu engravidei, então, e ele passou para a defensoria. E eu tinha passado para oficial de justiça também nesse ano. E aí a gente... Isso aqui no Ceará, Isso. Né? Vocês estavam lá e passaram aqui. Sim. Mas eu engravidei, né? Então, em 2015, eu já voltei para cá e a Sofia nasceu em outubro. E ele tomou posse como defensor em novembro. Então, assim, deu tudo certo, que parecia... A gente ficava... Quando chegou em Macapá, a gente ficou desesperado. Como é que a gente vai conseguir voltar para o nosso estado? Não tinha nenhuma perspectiva. Zero. E aí a gente foi, não, vamos estudar e vamos ver o que acontece. Quando a gente desapegou mais da questão de voltar, e a gente foi vivendo também o nosso momento lá, porque a gente, inclusive, sente muita saudade, porque foi uma experiência muito boa. Temos amigos de lá até hoje que vêm nos visitar aqui. Então, quando a gente soube aproveitar o que a gente estava vivendo, assim, desapegou mais, começou a dar certo o que a gente estava querendo. Então, a gente conseguiu voltar em 2015, passamos 3 anos lá, já voltamos em 2015, ficamos aqui. E aí, nesse momento, quando eu engravidei, foi que eu desisti de estudar, porque eu achava, não, agora sendo mãe, eu inverti a ordem. E era para eu ter passado primeiro no concurso, depois ter engravidado. Mas eu acho que isso é uma forma da gente também se sabotar. Porque, sendo mãe ou não, a dificuldade de estudar vai existir. Tem muita gente que não é mãe e não consegue ter uma disciplina de estudos.
de estudar tantas horas por dia, de aproveitar o dia que tem. Porque quem está só estudando, por exemplo, tem um dia inteiro e não consegue aproveitar, simplesmente não consegue. Tem muitos casos assim, que você mesmo deve conhecer aí vários. E muitos que trabalham, têm uma rotina super puxada, conseguem ter um horário de estudar muito melhor, uma qualidade de estudo muito maior. Às vezes estuda às 8 horas, trabalha 8 horas no dia, mas à noite, como quer muito passar no concurso, estuda ali à noite, vai até meia-noite estudando, que era o que eu fazia. Por conta quando a Sofia nasceu, que eu parei, realmente desisti, tive esse momento de refletir e decidi voltar. E fui voltando aos poucos a estudar, mas era o que eu falei no início. A minha base ajudou muito. Então, como eu já tinha uma base que veio da faculdade, que pós-faculdade, quando eu estive em Macapá também estudei bastante, vim estudando, então, assim, a base não se perde, o estudo não se perde. Ainda que eu tenha passado um período sem estudar, que eu fiquei num momento bem delicado mesmo, assim, de saber o que eu faria, e eu sempre pensava, ainda querendo Juíza, né? vai ficar esse ponto faltando na minha vida, assim, era algo que me machucava bastante, que eu dormia e acordava pensando nisso, né? Eu disse assim, eu estou desistindo antes do tempo. Depois de tudo que eu passei, sabe, toda a história que eu sempre passava um filme, assim, de tudo que eu vivi, de todas as renúncias que eu tive, a dificuldade que eu tive, eu simplesmente já estar tão perto e desistir, isso era, para mim, era uma tortura. Então, quando eu comecei a sentir isso mais forte, que eu acordei assim meio, não, eu vou voltar. E aí eu conversei, né, com o David, disse assim, olha, eu vou voltar a estudar e vai ser do jeito que der, né? Assim, ele sempre também queria magistratura, tinha reprovado em outros momentos, tinha tentado em Brasília, tinha tentado aqui no Ceará em 2014, não tinha passado. E eu nunca tinha tentado. Às vezes eu me sentia até um pouco com medo. Não vou fazer para juiz, eu não tenho condições de fazer. Ficava me sabotando, né? Achava que eu não era capaz também de fazer um concurso assim tão difícil. E aí voltei a estudar aos poucos, lá grávida. Aí nasceu a Sofia. Aí eu Com duas filhas já, né? não, nesse momento que eu desisti, eu tinha a Sofia. Só tinha uma. Quando a Sofia nasceu, eu parei de estudar mesmo por conta da maternidade, era algo, ficava bem difícil, aquele começo, primeiro filho também, então assim, era bem complicado. Quando foi mais ou menos ali 2016, eu voltei, né, que ela nasceu no final de 2015, então assim, mais ou menos no começo ali para o meio de 2016, eu voltei a estudar. Fui estudando aos poucos, devagar, e aí eu tinha conversado também sobre essa possibilidade de ter um segundo filho, né, para poder, já tinha um, então eu queria muito que tivesse um irmão ou irmã, né, no caso. E a gente conversou e disse, olha, concurso a gente não tem como saber, né? Se vai dar certo. Eu estava esperando ser chamada para o de oficial de justiça, que já era aqui. Eu disse, não, se eu assumindo de oficial de justiça, eu já fico satisfeita, estou em casa com minha família. E eu realmente não tinha essa visão de fazer concursos fora. Eu não fazia. Outra abdicação, nós como mulheres sofremos, né? Porque ele já estava aqui no Ceará, eu tinha o de oficial de justiça para assumir, então e por conta da família, preferi renunciar a fazer concursos fora para não ficar separada. Então, todo mundo que estuda para concurso acaba fazendo concursos em todos os estados, onde passar, passou. Eu nunca fiz, porque eram renúncias muito grandes. Eu teria que abdicar da minha família, filhos, né, marido, tudo. E aí eventualmente passasse em outro estado, ele ficaria aqui, eu lá longe das crianças, e tudo. Não tinha. Então isso aí eu abri mão. E eu queria estar no Ceará de qualquer jeito. Assim, quem me conhece assim daquela época sabe que eu só falava em estar no Ceará. Então eu queria estar aqui. E aí eu fui focando em estudar, aguardando o de oficial e eventualmente os novos concursos aqui que abrissem para, enfim, qualquer cargo aqui no Ceará, MP, defensoria, juiz, porque eu ficava me sabotando, mesmo querendo muito a magistratura, eu ficava achando que não conseguiria. E aí foi passando o tempo, aí em 2017 nasceu a Lara, e aí eu fiquei maluca, assim, né? Porque, meu Deus, agora com duas, uma criança pequena, e eu ficava só... E começaram a ter notícias de que abriu de juiz, né? Assim, era 2017, o concurso abriu em 2018. E eu lembro que eu falava muito, não, esse concurso tem que demorar, porque a Lara acabou de nascer, não tem condições, a Sofia tinha 1 ano e 7 meses, 1 ano e pouco, a Lara tinha nascido, e aí, quando foi em fevereiro, o edital abriu, de 2018, ou seja, a Lara só tinha 3 meses. E a Sofia 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Então, muito pouco assim, a diferença, e elas muito pequenas, aquele pós-parto, que é muito complicado. Então,
lógico, né, eu tinha uma rede de apoio, isso para mim foi fundamental, né, minha mãe, minha sogra, cunhado, enfim, ajudaram a gente. Só que assim, a grande questão como mãe é a amamentação, é você não dormir à noite. Então, hoje eu me vejo quando eu não consigo dormir bem, eu não consigo render, né, no outro dia. É difícil você ter uma concentração não tendo dormido. E quando realmente o edital abriu ali, ela tinha 3 meses e estava amamentando, eu ainda amamentei ela até os 6 meses, porque por conta da ansiedade, do estresse, o leite foi secando, né? Então, eu disse, não, vou aguentar até os 6 meses, de todo jeito, para poder dar isso para ela que eu queria e aguentar. E depois eu comecei a entrar numa onda de café, quando parei de amamentar, era café, café, e isso ali acabou minha saúde, né? Então, assim, o concurso em si durou quase 2 anos. A Lara, quando terminou, já tinha 1 ano e 7 meses por ali também. Então, ela foi crescendo e o concurso passando, avançando, todas as fases, objetiva, discursiva, oral. Então, assim, eu fui me acabando, assim, literalmente. A saúde foi se esvaindo e eu nunca tinha feito atividade física também. Não fazia, porque não tinha nem tempo. Então, a noite, para mim, era muito ruim, porque de dia ficava minha sogra, minha mãe ali ajudando com as meninas, para eu aproveitar o tempo que tinha ali de dia para estudar, e o meu esposo também, que estava estudando para o mesmo concurso. E várias vezes eu dizia assim, não me inscreva, eu não vou fazer esse concurso, eu não vou mais fazer, porque eu estou aqui destruída, todo mundo está estudando o dia todo, eu não tenho a menor condição de fazer esse concurso. Assim, eu estou muito cansada, né, sem dormir, todo mundo via, minha cara era destruída, destruída mesmo. E ele, não, você vai fazer, eu lhe inscrevi, você vai fazer a prova, vai fazer, vamos ver o que dá, né? E assim, eu lembro que a gente, qual a chance de um passar, né? A gente falava assim, qual a chance de 2 passarem ou de 1 passar? Ele, 2 passarem é impossível. 1 passar é difícil, porque é um concurso no Ceará, o Tribunal de Justiça do Ceará é um dos concursos mais difíceis para a magistratura, muito concorrido, porque tem muito cearense que quer, né? E cearense, a gente até brinca, né, que passa em tudo. Então, eu sabia da dificuldade, para mim, eu achava até que era impossível conseguir passar. E a gente foi fazendo o que podia. Eu comecei a tirar um pouco mais da pressão que eu ficava de me comparar com os outros. Porque já passaram pessoas da minha turma, ou então outras pessoas conhecidas, e eu que não passo, eu sou incapaz, agora sendo mãe, vou passar nunca em nada. Então, é uma cobrança que a gente cria, né, sozinhos. E aí, durante o dia que eu tinha para estudar, era esse sacrifício, porque eu tinha pessoas para ajudar, e à noite era eu. Então, assim, à noite eu ficava a noite acordada, sem poder dormir, né? Dormia ali a hora que elas dormiam, então eram as 2 horas quebradas que elas passaram assim, só foram dormir mesmo, de verdade, depois que o concurso acabou. Então, assim, elas já tinham a Lara já tinha 2 anos, quando começou a dormir mais ou menos a noite toda. Então, até lá, que foi a época do concurso mesmo, eu passava a noite acordada, dormia umas 2 horas por noite. Então, era muito puxado, porque você não dormir, ter uma boa qualidade de sono, por menor que seja, render nos estudos é muito difícil, porque exige uma concentração, você vai resolver questões, você tem que ler, tem que entender o que está lendo. Então, eu acho que eu estava numa adrenalina tão grande ali, e eu pedia tanto a Deus naquele momento que me ajudasse, que eu acho que foi isso, porque hoje mesmo, lembrando, eu não sei como eu consegui. Quando perguntar como foi, não sei. Apesar da ajuda da rede de apoio, né? Sua sogra, sua mãe, sua cunhada. Isso é muito cansativo. Eu imagino a cabeça, né, da mãe, tendo que se concentrar e pensando nos filhos. O tempo que você se sente também perdendo com seus filhos, né? Porque era um momento ali que eu estava me dedicando a algo muito importante, ouvindo, inclusive, críticas que eu ouvi, cuide primeiro dos filhos, depois estude. Mas ali, o concurso foi em 2018. Até hoje não teve um novo concurso. Então, essa oportunidade teria passado, eu não teria aproveitado, hoje eu não teria assumido, não estaria na profissão que eu desejei desde sempre, por ter escutado, eventualmente, alguém dizer que eu parasse de estudar para cuidar das crianças, como se ser mãe fosse um bloqueio para você conseguir outros sonhos que você tem na vida. Então, é isso que muitas mulheres sofrem, que a gente já pode até... A gente já pode, né, linkar aqui, só que antes, gente, eu queria pedir para vocês que estão assistindo e não estão inscritos aqui no Mente Sã Podcast, se inscreve, tá? Deixa teu like, ativa as notificações, já deixa teu comentário aqui embaixo para a Dayana, adiciona a Dayana lá no Instagram, @dayana.tavaresbarros, Tavares Barros, né? Dayana com Y. Gente, e nós temos o canal de cortes também, tá?
que é o Cortes Medição Oficial. Vou deixar na descrição aqui embaixo também. E vamos lá, né? Puxando esse gancho aí da maternidade, da questão de ser mulher e estar assumindo um cargo de grande importância. Fala um pouquinho, Daiana. Então, fazendo essa transição aí, né? Então, quando as fases do concurso foram passando e eu fui vendo que estava conseguindo ir, né? E mesmo abdicando da questão das filhas, nesse momento elas eram muito pequenas, então muitas vezes elas vinham lá, batiam na porta, né? Querendo brincar, eu parava ali 5 minutos para voltar a estudar, porque são pressões de todos os lados. Você se pressiona no fato de, eu sou mãe, devia estar cuidando realmente aqui delas e estou precisando que a rede de apoio cuide para eu estudar. Em outros momentos também, que se você não estudar, você vai ficar, estou perdendo minha chance, poderia tentar e vai que dá certo. Então, você fica entre a cruz e a espada toda hora. E várias vezes, né, estudava mesmo, eram as lágrimas caindo mesmo estudando, porque eu via... me sentia insegura, né? Assim, será que vai dar certo? E se não der, eu estou perdendo tempo, e desse tempo que não volta mais, e pode não dar certo, posso não passar, mas era o risco, né? Então, assim, aí eu pensava automaticamente, é por elas, né? Eu vou fazer isso por elas, porque eu acho que é importante, inclusive tendo 2 filhas mulheres, saber que nós não precisamos renunciar um sonho, e eu digo sempre isso para elas, são pequenas ainda, uma tem 5, outra tem 7 agora, mas eu sempre digo, vocês, como mulheres, não precisam deixar de fazer absolutamente nada por ser mulheres. Então, nós, como mães, temos que passar isso para as nossas filhas, né, filhos, que a maternidade não é um fim do mundo. Lógico que vai se tornar mais difícil, porque é diferente quando você não tem filho, você não tem a responsabilidade de uma outra pessoa com você, mas deixar de fazer algo que você quer por conta da maternidade, você vai se punir depois, que as crianças vão crescer e você vai automaticamente, ou sem perceber, jogar essa culpa para os filhos. E eu sempre pensava isso, eu não vou permitir que, no futuro, eu diga que, por culpa delas, eu não consegui algo. Isso não vai acontecer, porque vai ser culpa minha, assim, de desistir, dizer assim, não quero mais, vai ser uma decisão minha. Então, eu sempre quis colocar isso para mim, não para elas. A gente geralmente escuta mulheres falando na maternidade que não vai fazer algo e responsabilizando os filhos. Eles não têm culpa de terem nascido, né? Então, assim, a gente que tem que dizer assim, não, eu quero isso, pode demorar mais tempo do que para os outros, que normalmente é o que acontece, mas eu vou tentar, porque a tentativa já lhe deixa mais confiante com suas escolhas. Você está tentando, ainda que não dê certo, porque ninguém tem 100% de chance em nada, mas ainda que não dê certo, você chegar lá e dizer assim, eu tentei, dei o meu melhor, não consegui, mas você tentou, você viu que chegou ali no limite que poderia, e eu sentia que eu não tinha chegado ainda no que eu poderia dar de mim, no máximo. Eu ainda faltava, eu queria estudar dando o meu melhor, sentia que durante o estudo para o concurso de juiz eu não estudava da melhor forma possível, mas dentro das minhas circunstâncias era o melhor que eu podia fazer. Tá? É diferente de você dizer, eu posso estudar mais. Posso, mas eu não tenho como. É o contrário de quando você diz, eu posso estudar mais e não estudo porque não quero. Né? Eu sabia que eu não estudava mais porque eu não tinha possibilidades. Eu estava no meu limite de esgotamento físico e mental, sem dormir durante quase 2 anos. Tanto é que, quando chegou ali perto da prova oral, que a gente faz uma bateria de exames para o concurso, um dos médicos que a gente passa por eles para avaliação é o psiquiatra. E ele disse, olha, do jeito que você está, você não vai conseguir chegar no final desse concurso. Já estava quase lá, né? Eu ia fazer a prova oral ainda. Aí eu disse assim, doutor, eu tenho que conseguir. Eu já cheguei até aqui, eu tenho que conseguir. Então, ele pôs, se você não cuidar da sua saúde física, né, que aí vai ligar ao mental, né, que aí foi que ele me recomendou entrar na musculação, na atividade física, e aí foi o que me salvou, literalmente, que eu comecei 2 vezes por semana, ali não tinha tempo para nada, mas aí eu parava um pouquinho, meia hora, foi até quando eu conheci o personal, que eu estou até hoje, ele lembra como eu cheguei lá, eu estava assim, destruída. E eu disse, olha, eu preciso de um treino intenso, rápido, só para poder melhorar aqui a cabeça. Mas tu voltou a dormir também? Naquela época? Regulou o sono? Não. Até o concurso não deu. Né? Eu precisava só de ter mais disposição, o corpo aguentar mais o estresse para poder terminar aquela fase do concurso, que era realmente muito intensa. Então, eu estava muito movida ali pela adrenalina. Fiquei com um refluxo muito grande, então tive que tomar remédios para diminuir a tosse, que eu fiquei com muita tosse por conta do café, que eu tomava toda hora para acordar. Colocava meus pés em água gelada
para não dormir. Então, assim, eu estava lutando contra o meu corpo toda hora. Assim, estafa. Comecei a sentir uma dormência que vinha da minha cabeça até os pés. Eu fiquei bem preocupada nesse momento. E aí eu fui fazer uns exames. E aí o médico que falou disse assim: olha, você está com estafa muito alta, seus músculos estão todos tensionados. Se você continuar assim, é capaz de qualquer momento ele desligar. O corpo desliga, né, por conta do estresse, do cansaço e a falta de sono. Eu já estava muito tempo sem dormir. E aí eu tenho que aguentar. E a atividade física, nesse momento, me dava muita disposição. Nos dias que eu ia geralmente era terça e quinta, para equilibrar. E aí, nesses dias, eu, de dia, estudava muito fracionado, eram quase 3, 4 horas só quebradas por dia. E aí, muita gente fica, tem que estudar o dia todo. Não precisa, né? Quando você tem uma base boa, construída com o tempo... o meu estudo para o concurso de juiz foi basicamente por questões de jurisprudência. Era resolvendo questões com as meninas no braço, colocando para dormir, lendo pelo tablet. Mal eu conseguia sentar numa mesa com o computador para estudar. Então, geralmente, as pessoas, eu tenho que sentar, colocar tudo bonitinho, né, ficar lendo os livros. Eu não tinha isso. Eu tinha que estar lendo com elas pelo celular, resolvendo questões no celular. Então, é diferente essas condições perfeitas, condições ideais de estudo, eu não lembro de ter passado por elas. Sempre tive que estudar passando por cima de tudo. E, finalizando aqui, só para essa parte do estudo para o concurso de juiz específico, porque quando terminou, aí eu fiquei fazendo a atividade física e quando eu voltava, eu lembro bem que eu voltava, já era assim, eu ia no final da tarde para o começo da noite, umas 5 horas, porque era o horário que eu estava realmente já bem esgotada do dia. E aí, quando eu voltava para casa, eu ia dar janta delas, colocar para dormir. Elas dormiam em torno ali. Eu fiz uma rotina com elas, para elas dormirem cedo, para eu conseguir estudar. Então, 8 horas estavam dormindo. E aí era o horário que eu ia estudar, de 8 à meia-noite. O horário que eu tinha melhor para estudar. Então, quando eu voltava da academia, quando eu comecei a fazer, aí eu sentia um gás maior para me dar aquele ânimo para estudar. Quando era meia-noite, elas acordavam. Então, eu já passava a noite acordada. Então, era assim. E é muito doloroso você saber que quando você escuta que pessoas, eu não consigo estudar à noite, eu fico com muito sono. Eu estudava sem dormir, não que isso seja o certo, mas quando você quer muito algo, eu acho que vale a pena, né? E valeu a pena para mim. Todo esse sacrifício hoje que eu vejo, que passei, não é querendo supervalorizar o cansaço, jamais. Eu acho que isso ninguém deve passar. Mas foi o caminho que eu tinha. Eu não tinha outra opção. Eu não tinha outra opção. Vou fazer o quê? Tinha duas filhas e não podia dormir porque eu tinha que estudar, porque o concurso estava caminhando. Então, se eu não estudasse, eu não teria chances, né, também. Só ressaltando aqui, você relata muita disciplina, né? E muita garra, muita força e foco no objetivo. E você não tinha as condições ideais para passar por aquilo, né? Todo aquele processo. Então, isso é que faz a diferença de quem tem, mas não tem aquele objetivo, aquele foco, aquela disciplina. Né? Tem tudo, tem ar-condicionado, tem um quarto, tem livros, tem tablet, tem tudo, mas não tem a disciplina e o foco, né? É o que sempre acho que fez a diferença em tudo que eu fiz, até hoje, inclusive no trabalho, que é o que a gente vai entrar aí, é ter disciplina e ter metas a cumprir, porque eu sempre por mais que eu não tivesse a quantidade de horas que eu queria, mas eu estabelecia metas que eu tinha que fazer no dia. Eu tenho que resolver questões sobre esse assunto. Se eu não conseguisse resolver tudo, eu compensava no outro dia, ia fazendo do jeito que dava. Mas o fato de você estabelecer metas diárias, não deixar solto, saber o que você vai precisar fazer, o que precisa ser feito para você conseguir, é o que é a disciplina, é a constância. Você não precisa ser 100% sempre, mas você precisa sentir que, no final do dia, você deu o melhor que você pôde. Isso faz você chegar numa prova e dizer assim, eu fiz o melhor que eu podia. Não tinha como eu dar mais do que eu dei, então eu vou fazer aqui na prova o melhor que eu posso. Então, isso era um conforto que eu trazia para mim, que eu levava para a prova. Então, quando eu cheguei no dia da prova, eu disse, eu fiz o melhor que eu pude. Sendo mãe, sem dormir, cansada, com todas as circunstâncias negativas que eu enfrentei, mas foi o melhor que eu podia fazer nas circunstâncias que eu tinha. Não posso me comparar com ninguém, com quem tinha todas as condições para estudar, com livros, com tudo, o dia inteiro disponível. A gente sabe que tem gente que tem, né, e está ali se preparando para um concurso também desse nível, que tem até mais chances de passar. Mas isso era uma forma de que eu trabalhava a minha mente para entender que, se eu estava naquele momento ali, eu também estava competindo. Né? Eu estava, tal qual eles estavam ali também, eu também tinha o meu direito de estar ali, estava lutando por aquela vaga. Então, me dava um conforto, né, de que eu tinha lutado por aquilo,
que eu tinha vencido aquelas etapas e que eu era merecedora também, porque a gente se acha que não é merecedora. Eu estou aqui, mas eu não sou capaz, eu estudei menos. Mas não é que você estudou menos, você estudou o máximo que você podia estudar nas horas que você tinha. E isso as pessoas se cobram muito hoje, eu vejo bastante, que dizem, eu só tenho 3 horas para estudar, mas se você estudar bem essas 3 horas, você vai estudar muito melhor do que uma pessoa que tem 8 horas do dia livre e não tem concentração. Às vezes, as 3 horas com qualidade, às vezes não, a maioria das vezes, 100%, se eu não for dizer assim, 1 hora com qualidade é melhor do que 3 sem qualidade. Você passa ali 3 horas, tem 3 horas para estudar. Aí você fica olhando o celular, levanta, bebe água, vai comer, conversa. Essas suas 3 horas, na verdade, não vai ter valido nem meia hora. E uma pessoa com foco, que ela senta ali, agora eu vou estudar, eu tenho 1 hora, 2 horas para estudar bem, desliga o celular, afasta tudo e lê, essas suas 2 horas é como se valessem 4. Então, assim, a qualidade, as pessoas deixam de se preocupar com a qualidade pela quantidade de páginas que leu no dia, né? Isso é irrelevante. Então, assim, se você tem qualidade no que você faz, isso ali repercute muito mais no seu estudo, no seu trabalho, na sua vida, do que você ter um dia livre inteiro para estudar e não ter concentração, não ter foco do que você precisa fazer naquele dia. Então, assim, eu sempre trabalhei muito com qualidade. Eu precisava fazer tanto nas horas que eu tinha. Qualidade, disciplina. E foco. Organizar a rotina, foco, né? Qual é o conselho? Acho que tu já falou, né, agora, mas qual o conselho tu daria, Daiana, para quem está estudando e trabalha fora e é mãe, vamos supor, que organize a rotina, que faça uma atividade, que estude tantas horas por dia? Eu acho que hoje eu vejo, assim, depois de ter passado por tudo isso, até com mais maturidade, ter uma constância, né? Constância, você fazer todo dia o melhor que você pode, sem falhar. Então, assim, ainda que seja um dia ruim, que você não deixe esse dia passar. Tem dias que você está péssimo, que você não consegue estudar da mesma forma que você estava num dia bom. Mas não deixe de estudar porque é um dia ruim. Porque a gente tem que aprender a fazer o que precisa ser feito nos dias bons e nos dias ruins. Né? Se a gente fosse fazer só o que a gente quer e nos dias bons, acho que a gente não faria nada. Raramente a gente faria algo produtivo. Porque a maioria dos dias tem problemas, você enfrenta problemas, você está com dificuldade. Todo dia é algo para se resolver inesperado. Né? Hoje mesmo, na própria profissão, eu vejo isso. Todo dia é dinâmico, tantas coisas para resolver, tantos problemas. Então, assim, se você for esperar as condições perfeitas, né, como eu falei, você nunca vai achar e nunca vai fazer nada. Então, acho que a principal dica é você ter equilíbrio, não se comparar. Né? A maternidade não é o fim do mundo e nem vai ser o impedimento para você conquistar algo, ainda que demore mais tempo. E nós, mulheres, precisamos entender que nós podemos, assim como qualquer outro, como qualquer outro homem. Né? Então, assim, a gente tem o nosso papel de mãe, mas a gente pode demorar mais a conquistar, por conta da maternidade, que tira um tempo da gente, querendo ou não, mas que a gente não se torne vítima das nossas escolhas. Que a gente diga, não, eu sou mãe, mas eu quero isso, vou lutar por isso, conciliar com a maternidade, ainda que demore o tempo que seja. E é incrível que, quando você começa a pensar dessa outra forma, as coisas vão andando, se ajustando, e você vai conseguindo, até melhor do que com aquela cobrança que você ficava, eu não vou conseguir porque sou mãe. Então, ali é aquilo que a gente falou, né? Como a nossa mente trabalha contra ou a favor, conforme a gente está pensando. Então, acho que uma boa rotina é você ter constância, disciplina, muita disciplina, e não se diminuir, né? Não se comparar, nem se diminuir com outras pessoas que estão numa realidade completamente diferente da sua e que você não sabe o que ela passa também. Né? Você pode achar que ela tem um mundo perfeito, mas ela tem problemas que você nem imagina. Né? Pode ser problemas pessoais, problemas financeiros. Enfim, cada um, eu acho que a gente vem aqui com um propósito, com caminhos a seguir diferentes, e cada um tem o seu. Então, a gente se comparar com o outro é querer invadir esse caminho do outro. Então, quando eu também demorei a perceber isso, quando eu percebi isso, foi que eu comecei a sentir menos pressão do que eu estava vivendo ali naquele momento, que já bastava dos estudos. Então, isso já dá uma aliviada, né? Tira um pouco aquela pressão que você fica meio sufocada. Eu não vou conseguir, eu sou incapaz, os outros são melhores do que eu, e não existe isso. Acho que a gente está aqui para fazer a nossa parte e a gente tem uma missão a cumprir. Mas aí a gente vai para o... E agora a pergunta, né? Como é que está sendo esse processo de assumir esse cargo tão importante de juíza, sendo mulher, nesse meio que é mais masculino ainda do que feminino, né?
Como é que está sendo esse processo, Daiana? Eu até trouxe aqui de várias perguntas que eu recebo assim diariamente no Instagram, de uma das seguidoras, que eu vou até ler aqui para poder dar um norte aqui para a nossa sequência. Queria saber se você já teve medo e insegurança quando se tornou juíza, de não conseguir lidar com todas as pessoas que estariam ao redor de você e com todas as pessoas que você precisaria lidar, como partes do processo, atender os advogados, promotores, servidores, estar à frente e conduzir a audiência todos os dias, sendo a condutora de toda a cena diária das audiências. Como lida com isso? Vou dividir aqui em partes para ir respondendo. Então, eu costumo fazer muitas reuniões lá pelo menos uma vez por mês. A gente no início fazia mais, agora as coisas já estão se ajustando e aí eu vou conseguindo já me sentir mais em casa, né? Então, assim, no começo, aquilo as pessoas acham, você está agora é a vida boa, e não é. A gente vai cheio de inseguranças. A gente está ali aprendendo como eles estão. Então, os mesmos receios e medos que nós, na pessoa do juiz, vai para uma comarca, os servidores, os funcionários que estão ali, também estão com receio de quem vai ser o juiz, quem vai ser o chefe, né? Quem vai ser essa pessoa que vai estar ali administrando a comarca. Porque, quando a gente assume uma comarca na condição de juiz, você não é só juiz. As pessoas têm aquela impressão, você vai chegar só fazer audiências, sentenças e tal. Não é. A gente mal consegue parar, porque a gente tem que ser gestor. Então, você tem que ser uma pessoa que sabe lidar com as pessoas, com a sua equipe. Não adianta você impor nada sem entender a demanda do outro lado, sem entender que eles são pessoas que também precisam do seu apoio, né, da sua atenção. Então, eu sempre tento mostrar isso para eles. E eu sempre trabalho, eles até brincam lá comigo, porque eu sempre trabalho muito com metas, até hoje. Então, porque a minha vida toda foi com metas. E é o que faz funcionar, né? Quando eu entrei na comarca, por exemplo, a produtividade era muito baixa, porque estava há um tempo sem juiz titular e acaba que a equipe não fica da mesma forma quando tem um juiz titular. E aí, quando eu entrei, eu estabeleci metas para cumprir, eles já ficaram um pouco assustados. Eu expliquei, não, isso é temporário. Depois que a gente conseguir melhorar aqui a produtividade, nossas metas, a gente consegue ficar mais tranquilos. Então, a nossa produtividade, eu entrei em abril, então estou há quase 2 meses. Em maio, a nossa produtividade foi altíssima, né? Então, muitas sentenças, muitas decisões, encaminhando os processos. E aí eu vejo, eu até falei na última reunião que eu fiz com eles, que a importância do que a gente faz ali é servir. Então, quando a gente está com um processo parado há muito tempo, a gente está deixando a sociedade esperando uma resposta do judiciário. E aí vem aquilo, o judiciário é moroso, o judiciário não responde, a gente entra com um processo, passa 5, 10 anos e não tem um retorno. E é isso que eu não quero, né? Eu quero que a gente dê uma resposta. Os jurisdicionados, a sociedade, buscam uma resposta urgente do Poder Judiciário. Então, eu sempre tento, eu sei que é impossível, acabei de chegar, assim, não dá para eu resolver o problema da comarca do dia para a noite. Mas eu tento dar o meu máximo, e eu não faço isso só, né? Eu sempre falo para eles, eu faço isso por conta da equipe. Se não for a equipe junta, né? Junto com o juiz, junto com cada um que está lá, a gente não consegue, porque cada um vai fazendo o seu papel. Tem a secretaria que fica com os expedientes, dando cumprimento ao que foi feito nas decisões, sentenças. Então, assim, o juiz ele tem que ter essa visão de que ninguém anda só. Quando você acha que só o juiz faz, né, que não precisa de uma equipe, você acaba tirando exatamente esse equilíbrio. E aí não anda, porque a equipe só se motiva com o juiz que está junto. Então, assim, eu sempre falo para eles, muito mais do que chefe, eu sou uma amiga. Então, assim, com qualquer problema, eu digo, olha, a sala que está aberta, podem entrar. Se está com alguma dificuldade, eu sempre busco trazer para eles que eu não sou distante como juíza, porque acontece, né, de ter um distanciamento. Eu sempre me coloco igual a eles. Eu estou ali só num cargo diferente. Então, assim, eu já passei por muita coisa na vida. Eu sei o quanto é difícil você não ter uma aproximação com o seu chefe, ou você querer falar algo e se sentir inibido. Eu sempre deixo assim, as portas abertas para dizer, olha, comigo vocês podem falar o que for. Né? Se está tendo dificuldade na hora de fazer um processo, se está sentindo dificuldade no expediente, se está sentindo dificuldade até mesmo nas metas, me fala, a gente resolve, melhora, diminui, ajeita, ajusta. Então, assim, eu sou muito do diálogo. Então, eu acho que é assim que funciona algo para evoluir. E aí a gente consegue dar uma resposta mais célere, a gente consegue otimizar o trabalho, a gente consegue dar vazão às demandas acumuladas.
E eu falo muito em metas lá, e eles brincam, você só fala em metas. Mas eu acho é uma forma de você conseguir evoluir. Sem metas, eu vejo que, em minha vida, como foi toda pautada em estabelecer metas com disciplina, foi o que fez funcionar as coisas para mim. Então, eu trago essa experiência, né, da minha vida mesmo em si para o meu trabalho. Assim, a gente, no começo, passou por um momento bem mais intenso, porque realmente estava muita coisa acumulada. Agora, a gente já está chegando num equilíbrio, conseguindo dar vazão, então está mantendo, está conseguindo trabalhar com mais calma. E só funciona porque está todo mundo junto nisso. Né? Então, assim, eu converso com eles, faço reuniões periódicas. Então, acho que só assim a questão do atendimento. A gente tem muita insegurança, a gente chega sem saber de muita coisa, então a gente está aprendendo. Quando não sabe, eu não tenho vergonha nem medo de dizer não sei. Eu falo isso com muita humildade. Não sei, vou pesquisar. Nunca ouvi falar disso, vou pesquisar. Porque a gente, como juiz, a gente também é ser humano, e ser humano erra. Então, assim... E estou aprendendo com eles. Muitos deles têm até mais experiência lá, porque já estão lá na comarca há muito mais tempo. Eu cheguei agora. Então, assim, a gente tem uma experiência muito técnica, como a gente tem muito conteúdo, aquela coisa toda, mas a experiência prática dali dos sistemas, que são milhares de sistemas que a gente tem que aprender. Tem sistemas lá que eu não sei mexer. Eu digo, gente, eu não sei mexer nesse sistema, vocês que sabem. Então, vejam aí e me expliquem. E eu tenho humildade para reconhecer isso, para dizer que não sei, que vou aprender, que quero ajuda. Então, acho que isso faz com que perca muito aquela visão do juiz como está acima de todo mundo. Eu tento tirar isso, sempre desde o começo, na minha primeira reunião que eu fiz com eles, eu já mostrei que não há diferença. Só apenas a pessoa que está ali como chefe, né, porque o juiz fica nessa posição de gestor, mas que não tem nenhuma diferença, porque a gente está ali para se ajudar, para colaborar, que o objetivo é servir mesmo. Então, enquanto não tiver essa visão de que você está ali não para ser servido, mas para servir, né, muda tudo, muda tudo. E eu, como eu venho construindo a minha vida pautada nisso, de equilíbrio, de você servir bem as pessoas, ser grato, né, de você reconhecer o que as pessoas estão fazendo. Então, eu busco fazer isso com eles. Até eles brincaram lá que ver um juiz próximo, né, é importante para eles, né, sentir que tem essa aproximação com o juiz, que podem falar tudo o que quiserem, que eu vou ouvir, que vou entender, vou tentar ajustar, né? Então, tem funcionado muito bem. A gente está assim, com uma equipe muito boa. E o que eu vejo em relação aos outros, né, que tem advogado, promotor, é sempre uma relação de diálogo, de compreensão, de tratar bem todo mundo. Tenho muitos projetos para desenvolver lá, então, assim, eu fico muito atrás de parcerias com o município para a gente combater violência doméstica, abusos sexuais. Então, acho que o papel do Poder Judiciário vai muito além só do trabalho mecanizado. A gente tem um papel social muito grande e, fazendo isso através de informações, de levar essa educação jurídica para escolas, para os pais, a gente vai evitar muitos conflitos e muitos problemas que vão vir na forma de processo. Né? E outra coisa que eu falo muito lá também para eles é que ali não são papéis, né? Apesar de ser digital agora, mas os processos não são papéis, não são aquilo que está ali. São pessoas buscando uma resposta. Então, quando a gente pensa nisso, eu costumo dizer, vamos se colocar no lugar deles. Se fosse a gente com o processo, a gente gostaria dessa demora? A gente precisa de uma resposta. Ainda que essa resposta não seja tão boa, porque a decisão, a sentença vai vir favorável a um, favorável ao outro, alguém não vai gostar. Mas o fato de ter uma resposta, aquela pessoa que se sentiu com a decisão que não lhe foi favorável vai poder recorrer. Agora, quando você não tem decisão nenhuma, fica lá parado e você não vai poder fazer nada, não vai poder nem recorrer para o tribunal. Então, é melhor uma decisão que, ainda que seja, na visão de alguém, né, de uma das partes, prejudicial, mas essa pessoa vai ter o direito de recorrer e, eventualmente, até mude no tribunal em grau de recurso. Então, assim, a gente precisa dar uma resposta. A minha motivação dentro do trabalho é constantemente essa, tornar o trabalho humanizado, né, o processo, lembrar que são pessoas e que a gente precisa dar uma resposta célere para a sociedade. Se o judiciário parar com isso, as pessoas não vão confiar, não vão acreditar, não vão dar credibilidade ao que a gente está ali trabalhando incansavelmente para melhorar, que é essa resposta efetiva para a sociedade. Então, assim, está caminhando. Por você ser mulher, né? E está fazendo a diferença, né, no Poder Judiciário, no interior do Ceará, né, fazendo a diferença. E
um ponto importante é que tu leva, Dayana, todo o teu estilo de vida para o teu trabalho, né? A disciplina. E um ponto que me chamou a atenção foi a questão da liderança, né? Que você está se mostrando uma boa líder também. Porque, querendo ou não, lidar com todas essas pessoas, organizar o dia a dia, né? Não é fácil. Tem que saber de lideranças e tem que entender pessoas, né? É algo que a gente viu bastante, assim, que falavam muito no curso, a gente não tinha dimensão de como seria na realidade. Porque falavam muito, olha, você tem que ser líder, um gestor, tem que... todas as pessoas vão estar esperando você falar o que é para fazer. Então, assim, se você chega lá e não sabe o que fazer, não anda, não vai andar, a comarca vai ficar morosa, ou então não vai... Enfim, vai ser todo aquele problema que vai enfrentar de produtividade. E essa minha história ajudou muito, como eu contei aqui, toda essa minha vivência, acabou que eu não tinha nem dimensão da importância do que eu passei assim, nesse sentido, de colocar em prática, né, esse perfil de você ter metas, disciplina, como ele torna você uma pessoa que faz movimentar um local, né, uma comarca, no caso. Porque se você não tiver disciplina, metas, né, que não é só para os estudos, se você não aplica isso no seu trabalho, da mesma forma, vai desandar, as pessoas, não vai ter uma resposta, as filas não vão diminuir, não vai ter resultado, então os processos vão ficar lá parados, você vai fazer de forma aleatória, igual como você faz no estudo. Então, se você estuda de forma aleatória e não aplica as técnicas corretas, a mesma forma vai ser no trabalho, né? Você não vai conseguir aplicar as técnicas adequadas, você não vai conseguir gerir sua comarca e você vai apenas estar fazendo assim, enxugando gelo. Assim, não vai servir, não vai adiantar. Então, assim, a gente precisa dizer, olha, a gente vai... Um exemplo, uma meta que eu estabeleci agora com a equipe, vamos zerar essa fila de sentenças. Então, começamos com a fila que tinha mais de 100 processos para ser analisados, hoje tem 40. Então, assim, a gente conseguiu reduzir, em coisa de 2 semanas já está reduzindo uma fila. Se você não estabelecer uma meta para fazer isso, a fila vai continuar lá, do mesmo jeito, bem paradinha. Então, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, pega um processo dali, acaba que fica sem foco. Eu acho que aqui fica bem claro, a falta de foco inviabiliza que você consiga ter resultados. Sim. Isso vale para tudo, vale para o trabalho, para estudos, atividade física, né? Porque a atividade continua. Indo para o interior está assim mais difícil porque eu ainda estou ainda criando uma rotina, né? Está no começo, mas assim eu não deixo de fazer porque é o que me mantém com a saúde mental, porque a gente sofre muita pressão, tem muita responsabilidade. A maternidade também, porque eu acabo que fico distante das minhas filhas enquanto eu estou na comarca. Então, existe uma pressão muito grande quanto a isso, porque você quer estar com elas, quer estar longe, está trabalhando. Então, a mulher sofre muito esse impacto, porque, além de trabalhar e estar realizada profissionalmente, é mãe e não consegue estar, nesse momento, perto dos seus filhos, porque estudam, né, estudam aqui na capital. Então, você acaba tendo que ficar em constante pressão e equilibrando isso o tempo todo, né? Então, assim, a maternidade ela não melhora depois da posse, né? Então, assim, essa visão, porque estudar para concurso, sendo mãe, é difícil, mas também assumir é difícil também, porque você vai estar tendo que equilibrar toda hora a maternidade com o trabalho. Você está realizado, mas você está com aquele peso por estar longe. Então, aí você tem que estar sempre vivendo esse dilema. E aí, só finalizando aquela pergunta, né, da seguidora, falar também da capacidade que as mulheres têm de estar à frente de algo que parece ser tão grandioso, desafiador. Acredito que as mulheres têm muitas inseguranças de estarem nesses postos e deixar de tentar fazer algo por medo de não serem capazes. É exatamente o que acontece, né? Muitas mulheres se subestimam, né? Não têm aquele amor próprio que é preciso cultivar. A atividade física ajuda muito nisso, você se cuidar, se sentir bem, se sentir saudável. E você se sentindo bem com você mesmo, você consegue transmitir isso para as outras pessoas que estão na sua convivência, né? Filhos, então, marido, esposa, enfim, todos, né? Estão à sua volta. Quando você se sente bem consigo, você reflete isso. Então, a atividade física, desde que eu comecei lá na época lá da prova oral, até hoje, para mim, assim, é o meu remédio, porque é lá que eu consigo, assim, ter o meu momento. É o meu momento de tirar meu estresse, de não pensar em trabalho, de estar focada em mim um pouco, porque a gente esquece da gente. Né? Então, assim, a gente sempre como mulher, a gente sempre é alguma outra função. A gente é mãe, a gente é profissional e a gente esquece o nosso papel de mulher, que a gente precisa também
Então, assim, a mulher acaba se sentindo numa pressão muito maior do que o homem, porque o homem, quando assume um cargo, vamos supor, dar o exemplo aqui de juiz, ele vai para o interior, mas a mulher que fica em casa, fica com os filhos. Então, assim, a pressão é muito menor, né? Não tem como comparar. Já a mulher, quando vai, ela é julgada. Ah, porque é mãe, está deixando os filhos de lado. Ah, está pensando só no trabalho. Então, assim, às vezes a conta não bate. Você tem que ser uma boa profissional, às vezes não, a maioria das vezes, né? Então, você tem que ser uma boa profissional, mas também tem que ser a melhor mãe do mundo. E você tem que estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, se você está se dedicando ao seu trabalho, se destacando no seu trabalho, mas, consequentemente, acaba tendo um pouco da ausência em casa, as pessoas lhe julgam. Ah, devia não estar trabalhando dessa forma, devia estar cuidando dos filhos. E, assim, eu busco sempre o equilíbrio de estar presente quando eu estou em casa, de estar presente quando eu estou distante, né? Ligo por videoconferência, me faço presente, ter o apoio do meu esposo, porque, como ele está mais próximo, ele fica mais em casa, ele consegue ir e voltar no mesmo dia, então ele consegue estar com as meninas dando esse suporte por conta da minha ausência. E essa culpa que a gente sente por estar em cargos que geralmente são ocupados por homens é natural, porque a gente vive numa sociedade machista, preconceituosa, que era ocupado há um pouco tempo atrás só por homens. E hoje a gente consegue se formar que antes mulher não conseguia se formar em direito ou em qualquer outra profissão, né? Então, hoje temos mulheres e mulheres que são mães e que chegam a um cargo de juiz. Então, a visão preconceituosa ela está se rompendo, mas ainda é muito grande. Acontecer de, por exemplo, numa audiência, por você ser mulher, perguntar para o promotor se o promotor é o juiz, porque você é a mulher. Então, acontece no interior esse tipo de coisa, né? E aí, quando vê você falando, aí vê a senhora que é a juíza. Então, assim, você mostra o seu espaço, né? Você tá a gente está conquistando o espaço. Né? Eu tenho plena consciência e não me sinto ofendida quando alguém se perguntar isso. Acho que aconteceu alguma vez, porque a pessoa realmente não sabia. Mas a gente está ocupando espaços. Então, é natural que as pessoas achem estranho uma mulher, né? Então, assim, mas você é tão jovem, é juíza. Já recebi várias desse tipo, né? Então, algum advogado vai falar comigo, aí diz, é tão jovem, já é juíza, mulher. Tipo, você sente que tem... Mas eu não me sinto ofendida, porque eu acho que... eu acho bom um comentário dessa forma, porque, sim, é uma mulher que está aqui hoje como juíza, né? Então, sempre passam juízes, homens, né? Aqueles... até hoje, inclusive, a maioria que assumem o cargo são homens, ainda tem poucas mulheres, mas tem mais mulheres, já estão conquistando agora, né? Antes era quase nada, hoje já tem mais mulheres, apesar de ainda ser uma minoria em relação aos homens. A gente veio, por exemplo, aí no STF, STJ, que são os tribunais, poucas mulheres, né, representando. Então, assim, a gente ainda tem uma cúpula muito machista, né, muito formada por homens, mas a gente está conquistando aos poucos. Eu acho que a gente precisa tirar o medo, né? Dizer assim, a gente pode, a gente é capaz, a gente que constrói isso, né? A gente que está lutando pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pelos nossos sonhos. Então, a gente tem que pisar e dizer assim, aqui é meu por mérito, né, também. Não é um cargo exclusivo de ninguém. Então, acho que a gente mostrar que nós, mulheres, podemos, e sendo mães, enfrentando as dificuldades da maternidade, aí que nós devemos nos orgulhar mais ainda, porque não é fácil estar num cargo como esse, enfrentando os desafios que a gente enfrenta já por ser mulher, pelo preconceito, e ainda na condição de mãe. Então, assim, a gente precisa mesmo tirar o medo, enfrentar os medos, porque medo todo mundo tem. Mas quando a gente vai enfrentando, vivenciando, né, mostrando que a gente está ocupando cargos que anteriormente não eram ocupados, mas que agora existem mulheres ocupando, que a gente pode mudar essa realidade. Então, hoje eu me sinto feliz e honrada assim, por estar integrando o Poder Judiciário do meu estado, que era o meu sonho, fazer parte do Tribunal de Justiça do Ceará, especificamente, por ser no Ceará, e não ter precisado... assim, as minhas escolhas fizeram parte da minha trajetória. Então, assim, eu não me arrependo de nada, nem me lamento por nada, por ter sofrido o que eu passei. Eu acho que hoje eu sou essa pessoa pela história que eu vivi. Então, não reclamo, acho que a gente tem que agradecer e mostrar, até uma forma de influenciar, né, de mostrar para as pessoas que passam por essa mesma situação, que a maioria dos brasileiros sofrem com questão financeira, principalmente, é que se você tem um sonho, lute por ele, né? Assim, aproveite as oportunidades, lute por elas e faça acontecer as oportunidades, porque nem tudo, quase nada vem gratuitamente, né? Eu nunca recebi nada de mão beijada, eu sempre lutei muito para conquistar o que eu tenho hoje,
para chegar onde eu estou hoje, ouvi muitos nãos, ouvi muita gente criticando, e nada disso me fez... Não foi por isso que eu, no momento, desisti, né? Quando eu parei de estudar há um tempo, foi porque eu queria... eu mesma me achava incapaz e quis ver na advocacia como seria esse momento para mim, e eu percebi que não era o meu lugar. E aí eu voltei a estudar. Então, se a gente desistir ou parar, que seja uma escolha consciente, né? Eu quero parar porque eu não quero mais estudar para concurso e tal, mas jamais seja porque alguém lhe diz que você é incapaz, ou que você é mãe, ou que você tem que ter primeiro cuidar dos filhos, enfim, várias outras ideias que vão colocando na nossa mente para a gente se sabotar e a gente procurar uma justificativa, assim, no inconsciente, de que a gente tem que parar por conta disso, né? Eu não posso estudar porque eu sou mãe. Não é por isso que você está parando, né? Então a gente tem que saber. Eu sempre falava isso para minhas alunas mães. Não é por isso que você está desistindo, né? Quando a gente diz que está parando algo por ser mãe, é uma forma da gente buscar uma resposta lógica para a nossa mente de que a gente está desistindo e ter uma coerência social nisso. Mas no fundo, se você é uma desculpa. No fundo, se você pensar um pouquinho, você vai perceber que não é por isso que você está desistindo, né? Você vai saber que é realmente uma forma de você dizer assim, não, eu vou parar e a minha justificativa é porque eu sou mãe. Então, assim, vai demorar mais? Pode demorar mais e, na maioria das vezes, demora mais, como para mim demorou. Mas chega, né? Eu acho que o mais importante é a gente lutar, tentar dar o nosso melhor e, se for para ser, vai ser. Quando é para ser, eu acredito muito nisso, assim, que dá certo. As coisas vão se ajustando, o caminho vai se abrindo e vai dando certo, no momento certo, né? E eu queria só finalizar aqui com essa que eu coloco sempre lá no meu Instagram. Mostra só a capa do livro. É para cá? Aqui. A bruxa não vai para a fogueira neste livro, da Amanda Lovelace. É muito legal porque são vários textinhos que coloca, e esse aqui me marcou muito. Poesia, crônicas? Acho que tem poesias, acho uns poemas. Né? Tem umas crônicas. É mais poesias, assim, ela vai escrevendo. Daiane, enquanto tu procura aí a página, eu queria pedir para você que está aí até... a gente está no finalzinho aqui do podcast. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, né? Ativar as notificações, se inscreve lá no Instagram, @MedicinaPodcast. A gente tem um canal aqui no YouTube de cortes também, que vai ficar aqui na descrição. É o Cortes Medição Oficial. E sigam a Daiana também lá no Instagram, tá? @Daiana.Tavares_Barros, Daiana com Y. E ela vai falar aí um trechinho do livro. Vamos lá, Daiana. Só voltando aqui, né? O nome do livro, para caso... A bruxa não vai para a fogueira neste livro. Então, aqui fala um pouco da mulher, né? Assim, porque antigamente as mulheres eram queimadas pelas suas ideias, né? Consideradas bruxas. Então, achei muito legal o tema, assim, o título do livro, bem, bem simbólico. E esse textinho aqui eu sempre coloco até no meu Instagram, porque é exatamente o que eu vivo hoje, né? A questão de ser mulher e enfrentar esses desafios diários. Então, aqui vai para todas as mulheres, na verdade. Ser uma mulher é estar pronta para a guerra, sabendo que todas as probabilidades estão contra você, e nunca desistir apesar disso. Então, aqui acho que resume bem nossa conversa de hoje, em não desistir apesar disso, né? Vai ter vários apesares disso no nosso caminho, né? na nossa trajetória, na nossa vida, e a gente se manter firme, né? Porque a mulher enfrenta uma guerra realmente diária, né? Seja no trabalho, seja na família, seja na maternidade, questões pessoais, e a gente precisa estar aqui pronta para essa guerra, né? Basicamente é isso. Obrigada. E a trajetória, né, Daiana, não é uma linha reta, né? Tem vários empecilhos aí, como você falou, e você sendo mãe também, mais um desafio, né? E, Daiana, eu queria te agradecer muito. Amei, gente, amei. Ela tá linda, maravilhosa, toda chique. Falou muito, muito, muito. Adorei. Eu quero também te dar os parabéns, né, por você estar fazendo a diferença na nossa justiça, né, brasileira, cearense, né, com esse cargo tão importante, servindo à sociedade, sendo líder, uma ótima líder. Muito, assim, parabéns mesmo, viu? Parabéns mesmo. Você é muito merecedora. Está se mostrando uma grande líder, né? Está colocando as disciplinas dela em prática no trabalho. Parabéns. Fala, né, que eu sou a pessoa das metas, mas é importante, tá? Para funcionar, a gente tem que estipular
metas, e essas metas são fluidas, assim, uma hora uma meta X, depois você já muda para outra, a gente vai alterando à medida que vai percebendo as demandas. Então, o importante é que a gente consiga dar baixa nos processos. Meu foco lá é esse, né? Que a gente consiga julgar e dar uma resposta efetiva aí para a sociedade, que é o que eles estão esperando da gente, né? O mais importante. Sim, ótimo. Meta, disciplina e foco, viu, gente? Fica a dica aí. Daiana, muito obrigada, né, mais uma vez, por ter participado mais uma vez aqui do Medsan. E as portas estão abertas para você voltar, para a gente discutir outros assuntos, até falar de outros livros, ou desse, né, que eu já fiquei curiosa. E parabéns mesmo por toda a sua trajetória, sua disciplina, seu foco, e em você também não ter desviado, né, o seu objetivo, tá lá no foco e ter conseguido. Meus parabéns mesmo, você é uma grande merecedora e está fazendo aí a diferença. Eu que agradeço também aqui a outra oportunidade de conversar. Sempre é bom, porque eu nunca tenho tempo de fazer live, me pedem muito. E aí eu aproveito aqui, porque aí já falo bastante assuntos, né? E aí já consigo compartilhar e as pessoas ouvirem e assim entenderem um pouco mais dessa nova fase. E dizer isso, né? Agradecer e mostrar que nós estamos aqui realmente com um propósito, né? Cada um de nós mulheres, que foi o foco mais assim da conversa, precisamos ser mais, nos desafiar mais, né? Enfrentar mais esses medos e que a maternidade seja mais leve para todo mundo, né? A gente sofre muita pressão, muitos julgamentos na maternidade, e só quem é mãe sabe como é difícil as fases da maternidade, como é difícil cada fase. Então, é a fase bebê, tem a fase ali que vai crescendo. Então, cada fase tem suas dificuldades. Então, assim, seja um apoio também, né? Cada pessoa que está escutando também esse vídeo, apoie outras mulheres e apoie mulheres mães, né? Às vezes, elas precisam até de um apoio para estudar, né? Então, assim, tem gente que não tem rede de apoio. Então, assim, acaba dificultando ainda mais a vida dessas mulheres. Então, homens que estão assistindo, né? Se tiver uma esposa que está aí passando por essa situação e quer estudar, ajudem seus companheiros, porque é esse tipo de demonstração que fica, né? São as pessoas que estão ali do seu lado nesse momento que precisam da sua ajuda, mais do que nunca, né? Porque é o momento de definição da sua vida profissional e que sem apoio você não vai conseguir ter êxito, né? Porque a gente precisa das outras pessoas, ninguém está aqui sozinho. Então, que a gente tenha consciência de que o que a gente puder fazer para ajudar, a gente precisa fazer. É isso. Ótimo. Eu falo. Parabéns e muito obrigada, gente. Todos os links vão ficar aqui na descrição, tá? O @ da Daiana, sigam lá ela, mandem as perguntas. E é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau.